Meu pai me tocou de casa, e nessa que me tocou de casa, com muito custo, a minha mãe não querendo, a minha mãe ali falando para ele não fazer isso, mas meu pai, na ignorância dele, me tocou de casa. Eu saí com 12 anos para 13 anos de casa, não tinha lugar para ir. E comecei também a possuir armas, né? E das armas eu comecei também a me envolver em roubos. Comecei a sair em roubos, né? A roubar, a fazer tudo que o inimigo ali ofertava na minha vida. E ali, chegando na cadeia, vi muitas coisas que, se não for Deus para ter misericórdia, para dar livramento, para muitos ali, muitos entram com vida e não saem mais com vida. Da comarca de Cotia me transferiram para a casa de detenção de São Paulo, Carandiru, pavilhão 9, um dos piores pavilhões que existia ali na casa de detenção de São Paulo. Voltei para o mundo das drogas, pior ainda. Ali o inimigo já arrumou as armamentos para mim. Eu comecei de novo a traficar, comecei a fazer tudo de novo o que eu fazia outrora, quando estava na vida do crime. E pior, 10 para 10h30 da noite, um camarada chegou em mim e falou: Haroldo, empresta o teu revólver. Eu fui. Eu falei: mas para que você quer? Ele falou: olha, eu vou aí, ó, assaltar o ônibus, e nesse que o dinheiro que eu pegar de assaltar o ônibus, eu passo lá aonde vende as drogas e trago droga para nós. Eu recebi lá da cadeia um papel ou um bilhete, ou seja, de lá da cadeia, se eu visse você aqui na rua, é para mim matar você, você vai nessa. Eu lembro que ele falou isso e acenou o gatilho, me deu o primeiro tiro. Louvado seja Deus. Sabemos que quando nós estamos aí no mundo, louvado seja Deus, sabemos que nós estamos perdido. O homem, a mulher, aleluia, louvado, quando está nesse mundo e que ainda não se chegou a Deus, ainda não aceitou seu Filho Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, ele se encontra perdido, está perdido. Louvado seja Deus. É o que aconteceu na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer que o inimigo da nossa alma, aleluia, louvado seja Deus, a qual o Senhor Jesus diz ali em São João 10:10, que o ladrão somente veio para matar, roubar e destruir. O inimigo da minha alma, da nossa alma, ele me ingressou muito cedo na vida do tráfico, na vida das drogas, do bandidolismo, com 12 anos para 13 anos somente. Louvado seja Deus, o inimigo já se apoderou da minha vida e me lançou nas drogas. E tudo começou quando ali eu estava estudando numa escola da Vila Antônio Cardoso, ali em Itapevi, aonde eu conheci alguns amigos que diziam que era amigo, porque o amigo verdadeiro, louvado seja Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho, que é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mas aqueles rapazes que eu conheci, louvado de graça, que estudava junto comigo, um deles, louvado seja Deus, aleluia, tinha um primo, a qual já mexia, aleluia, com droga, ou seja, já traficava. E esse rapaz, antes de vir para a escola, ele passava na casa desse seu primo, que mexia com droga, e o primo dele dava algumas trouxinhas de maconha, ou seja, algumas paranguinhas, como eles diziam, de primeiro, né, na vida do crime, na malandragem. Ele dizia que era as trouxinhas de maconha. E ele levava para a escola. E na hora do recreio, quando batia o sinal, na hora do recreio no banheiro, ele ali se juntava com alguns mais, e ali fazia alguns cigarros de maconha e fumava. E ali, pela curiosidade, louvado seja Deus, pela minha curiosidade, eu também comecei a participar daquele grupinho e também fumar esse maldito cigarro chamado maconha. E só o inimigo só queria essa ocasião, essa brecha na minha vida, para ele me aprofundar mais e mais nas drogas e
ser uma presa fácil nas mãos do inimigo. E veja bem, eu começava a, aleluia, chegar em casa totalmente diferente. A minha mãe, ela era uma serva de Deus, aleluia, servia ao Senhor, louvado seja Deus. E minha mãe começou até mesmo a desconfiar da minha pessoa. Ela começou até mesmo a olhar, observar em mim e fazer até mesmo algumas perguntas para mim, dizendo que eu chegava diferente, eu estava diferente, né? As atitudes totalmente diferentes que eu comecei a tomar em casa. E eu sempre, ela fazia pergunta para mim e eu sempre mentia para minha mãe, né? Mentia, falava que era a impressão dela, não estava acontecendo nada. Mas eu mentia para minha mãe, falava para minha mãe que era impressão dela, né? Ela estava colocando algo na cabeça dela, na mente dela, que não é nada daquilo que ela estava pensando. Mas, como eu acabei de dizer, né, Marcos, que não tem como a gente mentir. Uma, que ela servia a Deus, louvado seja Deus, era uma serva de Deus, e a Bíblia diz que diante do servo, da serva de Deus, quem serve a Deus, Deus não deixa os teus enganados e nem confundidos. E acabou acontecendo que a minha mãe descobriu, né? Minha mãe descobriu que eu estava nas drogas, e nessa que ela descobriu que eu estava nas drogas, ela comunicou ao meu pai, passou para o meu pai, falou para o meu pai o que estava acontecendo. E vejamos bem, o meu pai, ele ali não soube, né? Assim como dizer, como assim, louvado seja Deus, até mesmo meu pai não soube até mesmo ter um diálogo, né? Conversar comigo, dialogar comigo. Não teve aquela paciência, e na ignorância dele, ele não quis mais eu em casa. Meu pai me tocou de casa, e nessa que me tocou de casa, com muito custo, a minha mãe não querendo, a minha mãe ali falando para ele não fazer isso, mas meu pai, na ignorância dele, me tocou de casa. E eu saí com 12 anos para 13 anos de casa, não tinha lugar para ir. O inimigo, ele é aproveitador de situação, acabou colocando. Eu conhecendo um rapaz que me viu a minha situação, daquela situação, e eu expliquei para ele, e ele falou que se eu não tinha realmente um lugar para ficar, me convidou para ir morar até mesmo na tua casa. Mas esse rapaz já era um rapaz usado pelo inimigo. Por quê? Porque era um rapaz que mexia com droga, era um traficante que passava droga, vendia drogas para as pessoas que eram viciadas. E eu fui morar com ele, não tinha outra opção, eu fui morar com ele. E nessa que eu fui morar com ele, ele ali começou a falar para mim, abrir um jogo, né? O que ele fazia, o que ele lidava. E ele falou para mim também que eu poderia ficar ali, morando com ele, numa boa, e que até mesmo eu iria trabalhar para ele, passando droga. E como não tinha outra alternativa, não tinha outra maneira, outro jeito, eu acabei, né? Eu acabei aceitando. E nisso, eu comecei a passar droga, a vender droga, com 12 anos para 13 anos de idade. Ali ele já me levou no local aonde outros rapazes trabalhavam para ele. E levando lá, ele falou com aquele rapaz, olha, eu trouxe esse rapaz aqui, que era eu, para que você possa dar tipo umas coordenadas para ele, ensinar ele o movimento, como é que é. E ali eu fiquei, naquele determinado lugar. Aquele rapaz começou até mesmo me dar instrução como é que era, que eu fazia quando os freguês chegavam para comprar as drogas. E ali eu comecei. E sabemos que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, o mal chama outro mal. Das drogas eu comecei a conhecer até mesmo outras pessoas que eram envolvidas
com outros tipos de algo do crime, como roubo, né? Armamento, armas. Eu comecei a conhecer todo tipo de pessoas que chegavam para comprar droga ali das minhas mãos. Bandido de alta periculosidade, pessoas que já tinham tirado cadeia, né? Pessoas que roubavam. E ali eu comecei, o inimigo começou a me aprofundar no crime, na vida do bandidolismo, do crime. Ali das drogas, da maconha, eu comecei a conhecer outros tipos de droga pesada, o haxixe. Comecei a conhecer drogas injetáveis, né? Drogas injetáveis, louvado seja Deus, droga mais forte. E comecei também a usar, participar dessas drogas. E o inimigo foi me aprofundando cada vez mais. E veja bem, das drogas comecei a conhecer armamento, armas, né? Pessoas que chegavam com armas ali, apresentavam para mim, falavam os nomes das armas, qual era. E comecei também a possuir armas, né? E das armas eu comecei também a me envolver em roubos. Comecei a sair em roubos, né? A roubar, a fazer tudo que o inimigo ali ofertava na minha vida. E foi me aprofundando cada vez mais. E veja bem, a minha mãe soube que eu estava nessa vida, mandou eu voltar. Meu pai aí soube que eu estava nessa vida, aí o meu pai mandou eu voltar para casa. Eu não queria mais voltar para casa, porque eu já estava aprofundado naquilo. O inimigo colocou aquele gosto maligno de eu continuar a praticar as coisas errantes, as coisas que o inimigo me ofertava. Eu fui me aprofundando. Eu só sei que, de repentemente, meu nome começou a espalhar naquele bairro, ali no Engenheiro Cardoso, ali na cidade, que era a cidade de Itapevi, até onde o meu nome foi parar no ouvido dos policiais, dos investigadores de Itapevi. Louvado seja Deus. E ali eles começaram agora querer vir no meu encalço, saber quem era eu. E, de repentemente, esse rapaz que eu estava trabalhando para ele no tráfico, chegou em mim e falou: olha, eu estou sabendo, fiquei sabendo que o teu nome até mesmo caiu no ouvido dos policiais, do investigador, e eles estão querendo dar um agarro no seu, ou seja, eles estão querendo te conhecer e estão querendo pôr a mão em você. E ali ele falou para mim tomar cuidado, né? Porque se eu caísse, se os policiais me levassem preso, para me tomar cuidado, para não falar nada, para me segurar ali, para me não falar nada, não aguentar, não dedurar eles, porque sabemos que na vida do crime, nessa vida que muitos estão, que eu já participei, que eu estava, sabemos que essa vida é o seguinte: se alguém for preso, se alguém até mesmo falar quem é que está por trás, dar o cabeça da pessoa, a pessoa paga com a própria vida. E acabou acontecendo que os policiais pegavam eu, levavam para a delegacia, muitas vezes não pegavam eu com flagrante, com nada, e me levava ali, me batia, sabia que eu era pessoas, né? E chegando lá eles me batiam, faziam as perguntas, eu sempre, o inimigo me usava para mentir, né? E eles muitas vezes me soltavam. Mas chegou um momento, quando eu estava com 23 anos de idade, ainda estava nessa vida, mais envolvido ainda, participando de roubo, participando de muitas coisas. Com 23 anos, acabou acontecendo que um juiz me condenou à reviria. Condenação à reviria, o juiz ali condena tantos anos de cadeia e manda os policiais vir atrás da pessoa e pegar e levar para a cadeia. Não aconteceu comigo. Eu fui condenado à reviria 5 anos e 4 meses de cadeia. E com 23 anos eu fui para a cadeia. E ali, chegando na cadeia, vi muitas coisas que não é nem lícito eu contar, porque só quem passou pela cadeia sabe que ali é uma passagem pelo inferno. Não é totalmente o inferno, como a Bíblia diz, mas é uma passagem pelo inferno, né? E ali, chegando na cadeia, vi muitas coisas que, se não for Deus para ter misericórdia, para dar livramento para muitos ali,
muitos entram com vida e não saem mais com vida. Acontece coisas, como eu já falei, não é lícito de eu contar. E na cadeia, chegando ali, tirei 3 anos e 2 meses, ali na comarca de Cotia. Da comarca de Cotia me transferiram para a Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, Pavilhão 9. Um dos piores pavilhões que existia ali na Casa de Detenção de São Paulo. Cheguei ali na Casa de Detenção de São Paulo, tinha muitas coisas também desagradáveis. E quando eu estava tirando 4 anos e 8 meses, eu caí enfermo pelas grades ali daquela cadeia, e a minha enfermidade foi se agravando. E a minha enfermidade se agravou muito, que ali me removeram para o pavilhão 4 da Casa de Detenção de São Paulo, era como tipo um pronto-socorro, onde pegava os presos que estavam enfermos, doentes, e removia para o pavilhão 4. Mas ali no pavilhão 4, a minha enfermidade foi se agravando, que até mesmo foi obrigado a me remover para o hospital da rua. E ali os médicos tiraram o meu sangue. E quando eles tiraram o meu sangue, fizeram o exame, o resultado veio do pior. O resultado veio um resultado a qual o médico chegou em mim e disse para mim que eu estava com o vírus HIV. Eu estava com AIDS. Tinha contraído essa enfermidade, eu não sei se foi por drogas injetáveis ou até mesmo por outros tipos de coisas, né? Em prostituição, sei lá. Mas eu estava ali agora com o vírus HIV no meu sangue, essa enfermidade no meu sangue. Voltei para o meu pavilhão de origem, meu pavilhão 9. Chegando ali no xadrez, eu falei a verdade para os demais detentos, para os presos de cela. Falei para ele: olha, o que está acontecendo comigo é o seguinte: o médico fez exame, tirou meu sangue e constatou o vírus HIV, eu estou com AIDS. Foi aí que aonde eu pude realmente descobrir que o amigo verdadeiro é Jesus. Nós não temos amigo, não. Porque quando eu falei isso para os colegas de xadrez, eu pude notar o semblante de cada um deles, notar a maneira como eles receberam essa notícia que eu dei para eles. E comecei a perceber a rejeitação, o abandono, o desprezo que eles começaram a me dar. E de repentemente eu comecei ali, o adversário, o inimigo, de noite e dia, na minha mente, que eu ia morrer. Para mim já estava tudo acabado, não tinha mais jeito. Eu lembro que eu estava no campo de futebol do pavilhão 9, andando na hora do sol. Eu lembro que eu estava andando e de repentemente eu observei um rapaz. E esse rapaz era um servo de Deus, a qual estava andando dentro desse campo, ao redor desse campo, com alguns folhetinhos, profetinhos da palavra de Deus, entregando, evangelizando ali os demais presos. E aquilo me chamou a atenção. E quando ele passou, determinada hora ele passou perto de mim, eu chamei ele. E quando eu chamei a ele, eu comecei a conversar com esse irmão que estava evangelizando, entregando esses folhetinhos para os demais presos ali na Casa de Detenção de São Paulo. Aí acabou acontecendo que eu chamei ele. Ele veio e eu comecei a puxar conversa com ele. E nessa conversa eu me abri com ele. Eu falei: se eu falar algo para você,
você não vai se escandalizar. Se eu falar algo para você, por curiosidade, por saber, se realmente, ainda, no meu caso, ainda há solução, se no meu caso ainda tem condições, tem solução ainda para a minha vida. E eu expliquei para ele, olha, pela medicina, pelo médico, eu já estou condenado, porque eu adquiri essa maldita enfermidade chamada AIDS. Eu estou com vírus HIV no meu corpo, no meu sangue. Pelo médico, não tem mais, pela medicina não tem mais jeito. Mas aquele irmão, cheio de Deus, aquele irmão impulsionado por Deus, ele olhou bem para mim e falou, olha, tudo é possível ao que crê. Somente você creia. Se você crê, entregar a tua vida verdadeiramente, realmente, sinceramente, para Deus, você vai ver que Deus, Ele tem poder de te curar, e não só te curar, acrescentar os seus anos de vida na terra e realizar uma grande obra. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, dá um passo para Jesus, aceita Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único e suficiente Senhor Salvador da tua vida. Só basta isso, e você vai ver que o Senhor Jesus vai trabalhar na tua vida, vai te curar, vai te sarar. E eu falei, mas como que eu tenho que fazer? Ele falou, olha, você mora no xadrez de pessoas que não servem a Deus, né? Eu falei, sim. Ele falou, olha, vai e passa para o xadrez aonde os crentes moram, e você vai ver a grande diferença. Você vai ver a grande obra que Deus vai começar a realizar na tua vida. E eu pus aquilo na minha mente à noite, quando eu fui deitar, o sono sumiu, e eu comecei a pensar, eu preciso realmente tomar uma decisão. Eu preciso realmente me entregar a esse Jesus, a qual esse irmão falou para mim ali no campo. Imediatamente, no outro dia, eu já cheguei e falei com ele de novo, encontrei com ele. Ele deu o número do xadrez dele, o X dele, onde ele estava morando. Fui até lá. Eu falei, e se eu passasse a morar com vocês, vocês me aceitariam? Ele falou, olha, aceitaremos vocês de bom agrado, pode vir. Cheguei lá, na carceragem, entrei na carceragem, pedi para o diretor ali do presídio, o que trabalhavam ali, pedi para eles bater uma carta e me transferir para o xadrez de crente. E assim foi feito. E eu fui morar com os crentes. Eu confesso que só quando eu entrei naquele xadrez de crente, que eu pus meus pés, eu já pude sentir até mesmo o ar, um ar mais leve. Até o ar eu pude sentir que era um ar agradável. Era uma paz que começou a envolver o meu ser, começou a envolver a minha alma, os meus pensamentos. E ali eu comecei a morar com eles, expliquei para eles, não fui rejeitado, como estava sendo rejeitado no xadrez, quando eu estava morando com os demais que não serviam a Deus. Ali os irmãos começaram com aquele amor a se dedicar, começou a interceder em oração por mim. Nas madrugadas, eu lembro que eles me acordavam, batia na minha cama, acordava eu, louvado seja Deus, eu acordava e falava, o que está acontecendo? Ele falou, não, irmãozinho, está na hora de nós falar com Deus, está na hora de nós orar nas madrugadas. A palavra do Senhor diz, se não me falha a memória, Provérbio 8, versículo 17, a palavra do Senhor nos relata dizendo que o Senhor dizendo, eu amo os que me amam, e o que me buscar de madrugada me achará. Então quem busca o Senhor acha e encontra, porque Ele vem ao encontro dele e dela. Louvado seja Deus. E ali
Eu comecei com aqueles irmãos nas madrugadas a orar. Mas muitas vezes o inimigo vinha com aquele martelinho maligno na minha mente, batia aquele martelinho maligno na minha mente, dizendo que você acha que você vai ser curado? Essa enfermidade não tem cura para nada. Mas quando vinha a dúvida, eu falava para os irmãos colocavam ânimo. Os irmãos combatiam aquela dúvida que estava dentro de meu coração com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Com palavra de ânimo, com palavra de coragem, com palavra de alegria, com palavra de paz. E aquelas palavras enchiam meu ego, enchiam meu coração, a minha alma, e me dava força para me continuar a ter esperança que o Senhor iria realizar essa obra, iria me curar. Pois bem, eu estava num dia dentro do meu xadrez, quando o pastor Luiz e o pastor Elias, que ele era pastor ali, que cuidava ali das ovelhas, dos presos ali, ele chegou dentro do meu xadrez e chegou fazendo um convite que no xadrez do irmão ele iria ter consagração pela manhã. Logo quando o carcereiro veio, começou a abrir a tranca, começou a abrir para nós sair para tomar o sol. Mas ali o pastor Luiz, o pastor Elias começou a falar: vai ter uma consagração no xadrez do irmão. Eu até mesmo não queria ir, porque eu estava sentindo muita dor nas minhas entranhas. Eu estava sentindo muita dor no meu corpo, porque essa enfermidade que eu tinha contrariado no meu corpo, essa enfermidade que estava no meu corpo, dava muita dor no meu corpo. Eu estava ali, e o irmão insistiu comigo. Falou: irmão, vamos lá, irmão. Vamos orar, vamos buscar Deus. E ali, por insistência daquele irmão, eu fui. Eu entrei naquele xadrez do irmão. Estava cheio de irmãos ali buscando o Senhor, mas eu posso dizer que também estava cheio da glória de Deus aquele xadrez. O Senhor fazia presença ali no meio daqueles irmãos, dentro daquele xadrez. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, verdadeiramente Ele estará no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu comecei a orar com os irmãos. E de repentemente, pela bondade e misericórdia do Senhor, a hora que eu vejo, que eu observo, eu vejo um irmão se levantar, que estava de joelho, se levantar. Ele vem falando em língua, em mistério, batendo o pé no chão fortemente, e falando em mistério. Ele veio até mim. Eu nunca tinha visto aquilo, pela primeira vez que eu tinha visto aquilo na cadeia. Eu cutuquei um irmão que estava do meu lado, falei: irmão, o que está acontecendo? O irmão olhou para mim e falou: olha, aquietai e saber que Deus é Deus. Deixa Deus operar, irmão. E aquele irmão chegou até mim, me levantou de joelho, me levou até o meio do xadrez. E no meio daquele xadrez, aquele irmão colocou uma das mãos no meu ombro. Imediatamente, aquele irmão começou, Deus, pela bondade e misericórdia, começou a falar, profetizar na boca daquele irmão. E aquele irmão falava assim para mim, profetizando para mim, entregando, aleluia, louvado seja Deus, a mensagem, o recado de Deus para mim, desta maneira. Ele dizia assim: meu servo, que era para mim, eis que tu está curado, eis que eu guardei a tua entrada e a tua saída neste local. Amado, quando ele colocou a mão em mim e falou aquela profecia, eu comecei a suar. Mas eu comecei a suar, que a minha roupa que estava no meu corpo ficou em sopa. Eu não fiquei sem entender o que estava acontecendo comigo, porque a Bíblia diz que o homem ainda natural, que ainda está natural, não entende as coisas de Deus. Somente os espiritual que pode entender as coisas de Deus. E de repentemente eu comecei a suar, minha roupa a suar, comecei a pingar pelos dedos, fez até um circo de suor. E de repentemente eu corri para o meu xadrez, tomei um banho ali, porque eu tomei um banho e troquei de roupa.
Eu ouvi os irmãos dando risada, me abraçar e falar: irmão, você recebeu a maior bênção que você estava esperando. A tua cura, Jesus te curou. Veja bem, irmão, como o adversário é, o inimigo é. Mas eu fiquei ali, deixei entrar dúvida. E nós sabemos que não podemos ter dúvida. Principalmente nós que servimos a Deus, não podemos ter dúvida. Tem que ter aquela certeza, aquela convicção, aquela fé. Aleluia, louvado a Deus, que o Senhor é poderoso em fazer, em realizar e concretizar aquilo que muitas vezes o nosso coração almeja, está pedindo para Ele. E os irmãos tudo alegre, e de repentemente o inimigo assoprando na minha mente que eu não estava curado. Ganhei a minha liberdade, fui para a rua, cheguei em casa, a minha mãe, que serve a Deus, cheguei nela e expliquei: mãe, veja bem, aconteceu algo na cadeia comigo. Esses algo que vocês crentes sempre está acontecendo no meio de vocês. Um irmão pôs a mão em mim e falou essas línguas que vocês falam, que eu não entendo, e falou que o Senhor tinha me curado dessa enfermidade que só sabia que eu tinha. A senhora acha? A minha mãe se alegrou, falou: filho, eu não acho, eu tenho certeza. Se Deus falou, se Deus providenciou na tua vida, você está curado, sarado. Mas veja bem, me vê, eu estava na rua, procurar os médicos na rua, fazer novos exames. O diabo colocou na minha mente: você vai fazer, vai constar. E aí? Eu retive, eu não fui, não procurei mais médico. E eu deixei me levar pela voz do inimigo. Voltei para a vida do primo. Depois de tudo isso que vocês estão ouvindo, eu deixei me levar pelo inimigo. Deixei ali, o inimigo jogou aquela seta que eu não estava curado, e eu me alimentei. Pus na minha mente que não estava curado. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o mundo. Voltei para o mundo das drogas. Pior ainda, ali o inimigo já arrumou as armamentos para mim. Eu comecei de novo a traficar. Comecei a fazer tudo de novo o que eu fazia outrora, quando estava na vida do primo. E pior, porque Jesus disse que quando o inimigo vê a casa adornada, ele vem e traz mais sete demônios, mais 7 espíritos imundos. O estado daquela pessoa será mais pior. É o que aconteceu comigo. Eu dei a brecha de novo. O inimigo entrou na minha vida. E eu comecei na vida do bandodulismo. Comecei a fazer tudo de novo. Um certo dia, eu lembro que eu peguei uma quantidade de cocaína. Muita. E era um dia de sábado. Entrei no meu quarto. No meu quarto, eu lembro que eu liguei o som baixo, só para me ouvir, e comecei a cheirar aquela cocaína. Eu creio que o inimigo queria até mesmo que viesse vir, dar até uma overdose em mim, porque era um tanto que eu peguei de cocaína, mas o Senhor, pela bondade e misericórdia, sempre dando o livramento, o escape. Louvado seja Deus. Eu só sei que eu amanheci o dia trancado daquele quarto, cheirando cocaína, e quando eu saí da minha porta, eu deparei com a minha mãe, e a minha mãe veio falar comigo. Eu lembro até mesmo que não recebi bem a minha mãe, saí ali para a rua, e logo na rua ali tinha um bar. Fui para aquele bar e fiquei ali no meio daqueles camaradas, fumando, cheirando, bebendo, e passei. Já era o dia de domingo, manhã de domingo, passei o domingo todo nesse movimento errado com os camaradas. Quando deu 10 horas, 10 para 10:30 da noite, um camarada chegou em mim e falou: Haroldo, empresta o teu revólver. Eu fui. Eu falei: mas para que você quer? Ele falou: olha, eu vou aí, assaltar o ônibus, e nesse dinheiro que eu pegar de assaltar o ônibus, eu passo lá aonde vende as drogas e trago droga para nós. Eu já estava daquele jeito. Eu não sei como um corpo aguentava
tanta droga, tanta bebida, o meu corpo aguentava, mas nós sabemos que não era a própria pessoa. Demônios estavam aí por detrás disso, atuando ali no meu corpo. E ali eu emprestei, mas eu não sabia que era combinado. Ele combinou com outro camarada para me desarmar. E nessa que eu não sabia, eu emprestei o revólver. E esse outro camarada falou: olha, eu tenho qualquer coisa para nós ali, mas vamos ali. Me chamou no lugar escuro, eu fui. Ele falou: espera um pouquinho que eu já volto, eu vou pegar o produto, ou seja, eu vou pregar droga e já trago para nós usar. E quando ele voltou, eu lembro que ele voltou com algo na mão. E quando ele me aproximou, mais ou menos perto de mim, eu vi que era um revólver. E quando ele se aproximou com esse revólver perto de mim, ele falou para mim: então, Haroldo. Eu falei: então o quê? Você vai nessa. Eu falei: vai nessa o quê? Vai nessa na linguagem da malandragem. Aí você vai morrer. Quando ele falou isso: você vai nessa. Eu falei: você está brincando, mano. Ele falou: não, você vai nessa. Eu recebi lá da cadeia um papel ou um bilhete, ou seja, de lá da cadeia, se eu visse você aqui na rua, é para mim matar você, você vai nessa. Eu lembro que ele falou isso e acenou o gatilho, me deu o primeiro tiro. Me pegou nessa região da minha barriga. Eu pus a mão, o sangue espirrou. E eu vi que ele não estava brincando, eu virei as costas, ele deu mais 3 pelas minhas costas, eu saí correndo. Eu lembro que eu saí correndo. E quando eu saí no claro, eu creio que para ele não dar cara, para ninguém reconhecer ele, que ele estava no escuro quando ele me deu o tiro. Quando eu saí no claro, na luz do claro, ele parou de correr atrás de mim. E eu corri agonizante. Agonizante ali, eu corri até aproximadamente bem. Mas eu lembro que chegou um momento que começou a faltar ar, começou a dar tontura. Eu lembro que eu caí de cara. E quando eu caí de cara, eu só lembro que eu olhei, estava escrito numa placa de uma igreja: Assembleia de Deus. E eu caí na porta da igreja Assembleia de Deus. Ali eu não vi mais nada. De repentemente eu vi aquela luz, aquele clarão nos meus olhos. Eu não sei de onde os policiais surgiu. Eram alguns policiais ali. E de repentemente aqueles policiais me pegaram, me colocou numa D20 e me levou no Hospital Regional de Osasco. Eu cheguei ali no Hospital Regional de Osasco muito mal. Morre, não morre. E me colocaram na maca. E quando chegou na maca, aquelas enfermeiras, aqueles médicos, me rasgaram toda a minha roupa. Fiquei nu. O sangue não parava. E quando os policiais viram que eu tenho tô cheio de tatuagem no meu corpo, que eu fiz na casa de detenção de São Paulo, no Carandiru, pavilhão 9. Tenho várias tatuagens legíveis no dedo, na mão. Isso eu fiz na minha ignorância, quando eu não conhecia Jesus. E quando os policiais viram que rasgaram a minha roupa e viu as tatuagens no meu corpo, um deles eu ouvi comentando: nossa, nós socorremos um bandido, um presidiário. Se nós visse a tatuagem nele, nós começávamos a andar com ele para cima e para baixo até a hora que ele viesse morrer. Mas a palavra do Senhor diz, Isaías 43, versículo 13: operando Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Eu só sei que eu não vi mais nada. Uma das enfermeiras veio e me deu uma injeção aqui. Eu me apaguei. Eu acordei no outro dia. E quando acordei no outro dia, que eu fui recobrar minha mente, olhei, falei: aonde que eu estou? E de repentemente eu recobri a minha mente. Falei: eu tomei um tiro ontem à noite. Que eu olhei na minha barriga, eu vi ali a minha barriga costurar, com aquelas linhas pretas. Mais uma vez o inimigo, o adversário, veio no meu ouvido e assoprou: tenta uma fuga do hospital, porque os policiais vão vir aí e vai ver que você tirou a cadeia, vai ver que você é presidiário, vai ver que você foi traficante, foi ladrão, vai puxar tua ficha e vai ver que você vai fazer você voltar para a cadeia. E ali eu me apavorei. E quando o diabo faz, quando é para ele operar a sua operação maligna, ele faz até uma coisa até mesmo assim, como se diz assim,
para ele, para o inimigo, uma coisa até mesmo que parece que boa, porque a hora que ele soprou isso na minha mente, que eu me desesperei, falei, não, cadeia não, 5 anos e 4 meses já tirei de cadeia, não quero mais. Eu comecei a tirar aquele soro que estava na minha veia, eu comecei a tirar. Eu lembro que só foi sangue. Eu fui tentar uma fuga, eu vi ninguém, fui descer por uma escada, e quando eu fui descer por uma escada, me deu uma tontura, fraco, perdi muito sangue, estava no soro. Quando eu fui descer, porque o meu pensamento era descer até a rua, até o térreo, pegar um táxi e falar para o taxista me levar até em casa, e meu pai pagaria o táxi. Era o meu pensamento. Olha como o inimigo cega a mente humana, a mente do homem. Para quê? Para tragar a vida da pessoa. Acabou acontecendo que quando eu fui descer, que eu fui dar o primeiro passo ao degrau, eu não vi mais nada. Eu fui rolando do primeiro degrau até o último degrau. A minha operação estourou. Não era hoje para mim estar dessa maneira como estou. Quando eu vou dar meu testemunho na igreja, eu mostro. A minha operação estourou. O médico disse que teve que pegar minhas tripas numa bandeja, onde eu fiquei 21 dias. 21 dias na UTI. Morre ou não morre? Morre ou não morre? E a minha mãe, uma serva de Deus, com os irmãos, com a igreja, orando, intercedendo pela minha vida. E com 21 dias, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor Jesus mais uma vez visitou aquela UTI e assoprou o espírito de vida e me deu vida, e vida com abundância. Aonde nessa tarde eu estou contando esse testemunho, esse caso verídico, esse algo que aconteceu na minha vida há 23 anos atrás. Foi em 94, logo quando eu saí da cadeia, da detenção de São Paulo. Tirei 5 anos e 4 meses de cadeia. Com 2 meses que eu estava na rua, aconteceu tudo isso na minha vida. Hoje eu vivo com algo no meu corpo, né? Meu intestino é na barriga, eu faço as necessidades tudo pela barriga. Não faço necessidade como uma pessoa vai no banheiro. Eu faço tudo pela barriga, dentro de um saquinho de colostomia. Quando esse saquinho está cheio, eu jogo, coloco outro. Tem uma tela, o médico colocou uma tela para segurar minhas barrigas. Tem uma tela dentro da minha barriga. O médico colocou uma tela para segurar as minhas tripas. Meu umbigo veio parar desse lado, e uma das balas ainda está dentro. O médico falou que não pode tirar, né, essa bala, porque corre risco de morrer na mesa de operação. Então esse é o meu testemunho, que nessa tarde eu estou aqui relatando, contando para você, meu irmão, minha irmã, meus ouvintes que vão assim ouvir, para vocês verem que, louvado seja Deus, para vocês verem que realmente para Deus nada está perdido. Se você, meu amado, minha amada, ouvinte que está ouvindo vai ouvir essa gravação, esse testemunho real e verdadeiro que aconteceu na minha vida. Se você tem alguém, um ente querido, um parente que está nas drogas, está atrás de uma cadeia, louvado seja Deus, ou seja, qual for o caminho errante que ele tiver ou ela tiver, creia nesse Deus a qual estou pregando, a qual estou falando. Para ele não tem causa perdida. Quando a gente coloca, seja qual for a causa, aleluia, com convicção, com fé, crendo, o Senhor, ele trabalha, ele realiza a obra, e o nome dele é glorificado. Amém?